O Manual de Magia Demoníaca de Munique é uma obra que fascina e assusta ao mesmo tempo, mergulhando em um dos aspectos mais sombrios e misteriosos da magia europeia medieval. Datado do final do século XV, este manuscrito, preservado atualmente na Biblioteca Estatal da Baviera, em Munique, é uma compilação de rituais, invocações e fórmulas mágicas que buscam interagir diretamente com forças demoníacas. Embora seu conteúdo seja um reflexo da mentalidade das crenças da época, ele também levanta questões perturbadoras sobre os limites do conhecimento humano e os perigos da exploração do oculto. A primeira coisa que chama a atenção no manual é a sua explícita abordagem para convocar entidades demoníacas. Diferentemente de muitos grimórios que combinam magia celestial e demoníaca, o Manual de Munique foca exclusivamente no segundo aspecto, detalhando procedimentos para invocar demônios específicos, estabelecer pactos e até mesmo compelir essas entidades a realizar tarefas. Isso torna uma obra singular e amplamente temida. Os textos apresentam uma mistura de latim e alemão arcaico, revelando não apenas o caráter esotérico, mas também sua conexão com as práticas mágicas regionais da Alemanha medieval. Este manuscrito é especialmente interessante para estudiosos porque reflete o contexto histórico e cultural de uma época em que a magia era tanto temida quanto praticada em segredo. O final do século XV foi um período de intensa perseguição à bruxaria, alimentado pelo medo do demônio e pela crença de que ele estava constantemente em ação no mundo. O manual, portanto, não apenas oferece instruções práticas, mas também carrega em suas páginas o peso de uma sociedade obcecada pelo sobrenatural. Nele, encontramos traços claros de influências cristãs, como o uso de salmos e orações para proteger o mago durante as invocações, mas também elementos que parecem desviar-se completamente da ortodoxia, mergulhando em práticas explicitamente proibidas pela Igreja. Os rituais descritos no manual exigem ingredientes e condições específicas, muitos deles envolvendo símbolos proibidos e atos que violam diretamente os ensinamentos religiosos da época. Um exemplo intrigante é o uso de círculos mágicos detalhadamente descritos, com combinações de palavras e sigilos que pretendem proteger o mago das entidades convocadas. Esses círculos são desenhados com precisão matemática e muitas vezes incorporam nomes divinos misturados a símbolos demoníacos, criando uma dicotomia que ressalta o delicado equilíbrio entre invocar e controlar o mal. Uma questão inevitável ao estudar o Manual de Magia Demoníaca de Munique é: por que alguém arriscaria tanto para possuir tal conhecimento? A resposta pode estar ligada ao desejo humano por poder, conhecimento proibido e controle sobre o destino. Muitas das fórmulas prometem riquezas, vingança ou sabedoria oculta, apelos universais que continuam a ressoar até hoje. No entanto, o texto também alerta para os riscos. Algumas passagens sugerem que, se os rituais não forem executados com exatidão, o praticante pode atrair maldições, possessões ou até mesmo a própria morte. Um ponto importante a ser destacado, especialmente para o público contemporâneo, é a necessidade de abordar esse tipo de conhecimento com respeito e cautela. A magia demoníaca não é um campo para amadores ou curiosos desavisados. Apesar de ser fascinante como estudo histórico e cultural, a prática de tais rituais pode ter consequências graves, não apenas no nível psicológico, mas também espiritual. Muitos especialistas em esoterismo defendem que, ao abrir portais para dimensões desconhecidas, o praticante pode atrair energias difíceis de controlar ou dissipar. Portanto, o ideal é que este tipo de material seja apreciado como um objeto de curiosidade intelectual, e não como um guia prático. Além disso, o Manual de Magia Demoníaca de Munique carrega um importante valor simbólico. Ele representa a eterna luta do ser humano entre a luz e as trevas, entre a busca por transcendência e o perigo da ambição desmedida. É um lembrete de que, mesmo nas épocas mais obscuras da história, a humanidade foi atraída pelo mistério do desconhecido, disposta a correr riscos inimagináveis para acessar o que está além do alcance. Ao refletirmos sobre este manuscrito, somos convidados a nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir em busca de poder ou conhecimento? Essa pergunta ecoa nos dias atuais, onde o fascínio pelo oculto e pelo proibido continua a capturar a imaginação de muitos. E para você, que chegou até aqui, o que pensa sobre a existência de tais manuscritos? Você acredita que há sabedoria nesses textos antigos ou que eles são apenas vestígios de uma época repleta de superstições e medos? Responda nos comentários. Seu ponto de vista pode iluminar ainda mais este fascinante tema.